Olá, senhores, tudo de bom aí com vocês? Hoje é dia 24 de agosto de 2024. Vamos ao Evangelho hoje, que é o número 46 da série e o vídeo 694. Vamos lá estudar um pouquinho do Evangelho. Vou ler a parte que fala: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Piedade filial. O mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Nos tempos de hoje, né? Eu não sei se devido ao tipo de vida que as pessoas têm que trabalhar, e ficam pensando também muito em aproveitar a vida, acham que... Porque quem pode pagar um asilo pode pagar uma pessoa para tomar conta dela na casa onde mora, né? Então, mas os filhos agora fazem isso. Ou então deixam os pais morar sozinhos lá, abandonados. Não sei se por isso a maioria dos filhos jogam os pais nos asilos e nem os vão visitar. Natal, aniversário, nada. Mesmo que vocês achem que teu pai ou tua mãe não cuidou lá muito de vocês, então vocês estão fazendo a mesma coisa, então não aprenderam nada com a experiência da vida. A coisa é assim: bom, fui desprezado ou desprezada pelo meu pai ou pela minha mãe ou pelos dois. Não ligaram muito, deixaram a deriva, até arrumou colegas que não devia se dar com eles, né? Levaram para o mau caminho e tal. E disso tudo, você depois faz a mesma coisa. Isso é um aprendizado. Não aprendeu e faz a mesma coisa. Resultado: próxima reencarnação vai ter que passar essa prova novamente para ver se consegue entender a profundidade da coisa e consegue entender que você tem que ter amor, dever, compaixão pelos seus pais. Ou, melhor dizendo, você vai ser desprezado. Você nem vai mais vir como um filho. Vai vir numa outra família como pai ou como uma mãe e vai ser desprezado para aprender também, de uma forma ou de outra, tá? Aí é conforme a espiritualidade reencarnatória, conforme cada caso é um caso, conforme ela achar que é melhor para você. Quando a gente passa certas situações, é para aprender.
Por exemplo, a pessoa que sacrificou muito para melhorar na vida, para ter um dinheiro bom quando chegasse a velho e tal, né? Aí, a oportunidade, às vezes, que essa pessoa vai ajudar o outro, ela diz o seguinte, muitas pessoas são assim. Não, primeiro vai ter que passar o que eu passei. Ela não ajuda assim já diretamente. Não com amor, não ajuda com amor. Ela ajuda com uma forma, vamos dizer, entre aspas, vingativa, de que ela quer que o outro passe a mesma coisa, a mesma dificuldade que ele passou, ou ela passou, para conseguir subir na vida. Sabem que tem isso? Tem isso. Escutei muitas vezes isso em criança. Os comentários de pessoas. Um garoto de rua pede um doce. A pessoa olha para ele, não, isso aí eu não dou. Vamos dizer, isso é um exemplo, mas isso acontece também, tá? Então, é o seguinte, o garoto pede um sorvete ou pede um doce, sei lá. Olha, aquele doce muito bonitinho, né? Com chocolate em cima. Atrativo, provocando a gente para comer. Ontem eu comi um docinho desse lá fora, muito gostoso. Chocolate em cima, um negócio branco embaixo, outra camada de chocolate. Aí o garoto vai lá e vê aquilo e pede. Aí você lembra o sacrifício que você passou para conseguir hoje, vamos dizer, pagar o teu próprio asilo para ficar lá, sossegado. Foi a tua escolha, não foram os teus filhos que colocaram. Você quis ir. Também tem isso também. Não quer dar trabalho aos filhos, então vai para lá, tem dinheiro. Mas antes dela ir para o asilo, dessa pessoa, então, essa pessoa pensa, poxa, quantas vezes eu tive vontade de comer isso e aquilo outro, mas eu tinha que economizar, juntar dinheiro para hoje ter o que eu tenho para pagar a minha velhice, o conforto da minha velhice. Aí você não paga, né? Não dá para o garoto. Será que isso é correto? Eu vou deixar no ar. Será que é correto? Eu, particularmente, acho que não, né? Não é estar sempre pagando doces para aquele garoto sempre que vem pedir, mas uma vez ou outra, né? A gente também não come sempre, uma vez ou outra faz um bolo, uma coisa, ou vai lá comer um pedaço de torta lá na padaria, né? Também não é sempre. Porque o que alimenta um garoto de rua é comida pesada, comida de trabalhador, aquele feijão, aquele arroz. Até comi ontem isso lá fora. Raramente eu como lá fora, mas ontem eu cismei de ir lá e comi até essa sobremesa gostosa. Aí quando foi na hora de pagar, eu disse, meu Deus, nossa, não é fácil. Então um garoto desse tem que comer uma comida bem forte, né? Ou, se você quiser pagar um lanchinho, café com leite. É o que alimenta. O garoto está nas ruas aí, mal alimentado. Né? Café com leite. Ou um adulto mal alimentado. Muitas vezes, quando eu passei dificuldade, eu tomava que se diz pingado, porque eu não gosto de leite. E me sentia muito bem com pãozinho, alimentava, né? Agora, se eu comesse um doce, não ia me alimentar. Mas o leite, com um pouquinho de leite no café, ou café com leite, se alimenta bem. Dá para tirar a fome. Então é isso. Aí eu deixo no ar, cada um
cada um pense, os que não passaram muita dificuldade financeira e os que passaram, cada um vai ter uma opinião, né, diferente. Então fica aí, vocês pensem na sua própria opinião. Muito bem, então vamos às cartas de... vamos ao Evangelho novamente. Então, repetindo, para não... Aquele que não ama a seu pai, a sua mãe, mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, viu? O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, que ficou quebrada a frase, vou ler toda ela. Honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus, desta forma, quis mostrar que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, quer dizer, aqueles que criam não são pai e mãe, mas que criam uma criança. E que tem tanto mais mérito quanto menos obrigatório é o seu devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. As novas informações espirituais dos grandes mestres dizem que essa frase aqui, por isso que eu não gosto muito do Evangelho, por isso. Aqui diz o seguinte: Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Não é Deus que pune. Aprendemos isso porque naquela época que foi escrito o Evangelho, as pessoas precisavam ouvir esta frase para ver se tomava jeito, para ver se voltava para o amor e a compaixão, com medo, né? Mas não é assim. Já foi explicado 1000 vezes que nós mesmos, por sermos seres co-criadores, é que criamos a nossa própria punição, ação e reação, o retorno do que fizemos. Então, se a gente é muito ruim para um pai e para a mãe, ou um pai também é ruim para os filhos, ou uma mãe, a gente está criando dentro de nós a energia correspondente à punição. Então, vamos para um umbral, vamos passar um estágio no umbral. Ou se a coisa for pior, como tem pais que estrupam os filhos, aí vai para o inferno. Como os católicos falam de inferno, que são portais em que o espírito vai lá para dentro e vai sofrer as consequências disso. Se você estrupou uma criança, você vai para esse lugar aí ser estrupado diariamente. Depois de um certo tempo, você é resgatado e certamente, como você não se arrependeu, você não entendeu nada, certamente você vem reencarnar e vai passar isso que você fez no teu filho, ou na criança do vizinho, ou na criança do orfanato, etc. Porque, não é só os padres que estrupam, não. As crianças aí que a gente sabe, é pai estrupando o filho, em alguns casos até a própria mãe, é o tio estrupando sobrinhos, sobrinha. Também há estupro
estupro de lésbicas, de homossexuais. Eu tive amizade com uma moça que ela contou que ela foi estrupada por outra mulher. A prima dela a segurou e a outra fez o que ela não queria, né? E no final das contas elas ficaram tendo esse relacionamento, acabou ficando, porque ela era uma menina ainda, né? E quando chegou a adolescente, continuou depois de um certo tempo, acabou, não teve mais, separaram, mas ela foi estrupada. Também há estupro com o mesmo sexo, para quem não sabe, tá? Há estupros até em animais, que eu já vi um animal estrupar o outro do mesmo sexo. É impressionante, né? A vida é a vida como ela é, né? Então, o que você faz aos outros, você vai pagar. Vai pagar lá quando você ficar com o teu verdadeiro corpo e vai retornar à reencarnação e vai pagar de novo. 2 vezes. Então, continuando o Evangelho. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso. Na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Pois é, geralmente os filhos não lembram quando os pais cuidam deles na infância, que dão de mamar, compram um brinquedinho, ou quem pode pagar uma babá, mas teve o cuidado de pagar uma pessoa para cuidar deles, né? Etc, etc. Não lembram. O sacrifício, às vezes, que o pai deixou até de viajar, né? Ou a mãe deixou de exercer a profissão que ela se formou para ficar cuidando dos filhos. Isso tudo conta. E vocês, às vezes, com isso tudo, desprezam seus pais, jogam eles por aí ou deixam eles, não vão nem visitar eles, mesmo que eles morem sozinhos. Nem perguntam, pai ou mãe, quer morar comigo? Porque você, filho ou filha, morou com os seus pais, não morou? E agora seus pais não podem morar com vocês, por quê? Não tem um quartinho? Não tem um cantinho aí no quartinho? Ou coloca 2 camas num quarto? Ou se não tiver, se for um apartamento muito pequeno, bota um sofá-cama, uma cama na sala mesmo, e daí? Não tem o quartinho até de empregado, se não tem um outro lugar para colocar, porque você tem, um casal, vai dormir junto num quarto, mas se não tiver, não tem o quartinho da empregada? Senhores, conheci um pessoal que botava a mãe no quartinho da empregada, que eu achei muito errado. Por que não colocar uma cama no mesmo quarto da filha já adulta, para que ela tivesse um quarto mais arejado, mas colocou ela num quarto que nem tinha janela? Será que ela fez isso com os filhos? Também não achei isso legal, não. Que dá conforto ao idoso, um bom colchão, coisas para facilitar a locomoção do idoso, tipo de comida, não deixar o idoso comer até muito tarde, como às vezes observo pessoas, 10 horas da noite ainda não deu comida, não jantou, né? Não deu comida. Esquece, né?
Esquece a necessidade do idoso. Negligência. Será que custa alguma coisa até fazer uma sopinha? É mais leve para o idoso comer à noite? Ou comer o que ele gosta, mas por volta de 6 horas da tarde, um máximo de 7 horas da noite, 19 horas. Continuando o Evangelho. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esse mandamento os que julgam fazer grande esforço, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome enquanto eles de nada se privam? Em relegá-los aos mais infinitos cômodos da casa apenas para não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Acabei de falar, de explicar aí. Só que está noutras palavras, né? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles todo o peso do trabalho doméstico. Eu conheço uma pessoa que o filho, quando fica uns tempos na casa dela, ela tem mais de 80 anos, ele pede para passar a roupa, ela tem que lavar a roupa dele, joga as latas de cerveja por aqui e por ali, e ela já até se queixou, estou cansada, porque ele faz isso e aquilo. Uma pessoa com 80 e poucos anos que trabalhou para sustentar o filho, para educar o filho, ela me conta, né, as coisas que ela passou na vida. E ele não tem consideração, não pensa na idade da mãe. Um filho da mãe, né? Um inútil que não quer ter o trabalho de pegar na lata e ir lá no lixo na cozinha, no cesto lá do lixo da cozinha e botar, né? Deixa a roupa jogada. Um inútil. E é claro que quando ele estava casado, devia fazer a mesma coisa com a esposa, né? É dizer, não ter consideração, não tem compaixão, não tem amor. Mesmo que a mãe não tenha dado amor a ele, que me parece que faltou, ela gosta do filho e fica preocupada com ele. Tem 50 e poucos anos, já devia ter idade para amadurecer e ver, né, as necessidades da mãe. Mesmo que ela não tenha dado assim muito amor, mas fez tudo para educar ele, para dar educação, para ele se formar no que ele se formou, negócio de informática, etc. Mesmo assim, ele tinha que ter consideração com ela. Então, se ele não teve amor, se ela não teve amor, porque se ela não teve aquele carinho, né? Aquele carinho, meu filhinho, beija para cá, para lá, se ela não teve esse tipo de amor com o filho, mas lhe deu dentro das possibilidades dela, ela cuidou dele e continua cuidando, né? Ele deve ter aprendido que isso não é legal e ele deve dar amor a ela, ele também não dá amor a ela. Pensando no desgaste que ela tem com 80 e tantos anos. Porque é uma mulher de trabalho que a gente vê, é uma mulher fisicamente maltratada. Não é uma mulher como essas aí, 80 e tantos anos, mas são cuidadas. Não, ela é maltratada pelo trabalho árduo para educar um filho, para se sustentar. Às vezes a gente tem vontade, né, de ir lá e eu tenho até o telefone lá que ele atende, uma vontade de falar, mas aí a gente se retrai porque,
Aí ele vai saber que ela se queixou. Então isso vai pegar mal. Aí ele vai dizer: mãe, a senhora esteve falando para dona fulana que isso e aquilo. Então a gente quer ajudar, quer, né, interferir, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar duas vezes. E não posso fazer isso, infelizmente. Tenho vontade, mas não posso fazer. Agora, se ele fosse uma pessoa que também viesse me visitar com ela, aí eu poderia falar de uma outra maneira: ó, cuida da tua mãe, ó, que ela já tem idade, ela não deixa ela fazer muito serviço aí, porque o homem tem a mania de fazer isso. Aqui em casa também, meu tio fazia isso, que até que nem fazia não, sabe? Mas aí a gente fala assim para chamar a atenção dele, né? Assim, de uma outra maneira, mas como não vem, eu também não posso pegar no telefone e dizer: oi, você faz isso com a sua mãe? Você está fazendo isso e aquilo? Não posso. Infelizmente, eu não posso. Então, aprendam, filhos. E aprendam, pais também. Tá? Caberá aos pais velhos e fracos servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido o leite quando os amamentava? Claro que não, né? Contou-se com as vigílias quando eles estavam doentes, os passos dados para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida de suas possibilidades, as pequenas doçuras do supérfluo, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Esta é a única piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhes deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas, com certeza, em outra existência, em que sofrerá o que houver feito aos outros. É verdade que alguns pais menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas é a Deus que compete, fala novamente, puni-los, e não a seus filhos. E como eu já expliquei antes, né? É a própria pessoa que, ao fazer isso, está gerando a criação da punição. Não cabe a estes censurá-los porque talvez hajam merecido que seus pais fossem assim. Se a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, seja indulgente para as imperfeições de outrem, não se diga mal do próximo, se esqueçam e perdoem as suas faltas. Se ame até os inimigos, com maiores não hão de ser essas obrigações em relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar como regra de conduta para com estes últimos todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo, e ter em mente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos é ainda mais censurável em relação aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão.
vocês têm que agradecer por ter nascido daquele pai e daquela mãe, mesmo que eles não sejam grandes coisas, vamos dizer assim. Por que isso? Por que estou dizendo isso? Porque é a oportunidade que você está tendo de evoluir nesta terceira dimensão, que é uma escola e uma prisão ao mesmo tempo. Se você nasceu em um ambiente que quando você é criança não entende, você é horrível porque você não entende. Mas quando você chega adulto, você tem que entender o porquê. Tem que estudar, tem que saber da espiritualidade. Então, mesmo que esses pais não tenham cuidado muito bem de vocês, vocês têm que aprender que é o amor que tem que ser praticado. E vocês têm que dar esse amor aos seus pais, para que eles aprendam também. Então, quando eles chegarem a velhinhos, o que você vai fazer? Dar amor a eles, cuidar deles, mas não jogar na cara deles. Tá vendo, pai? Tá vendo, mãe? Vocês não me deram amor, mas eu estou dando amor para vocês. Então, isso não será válido, esse amor que você está dando a eles. É pior do que se não der. Vocês têm que dar amor e não jogar na cara, porque esse amor que vocês vão dar, lá no íntimo deles, eles vão ficar pensando: poxa, a gente nem tratou bem dos nossos filhos, eles estão sendo tão carinhosos para conosco. Eles vão aprender. E para a próxima reencarnação, eles serão melhores pais do que eles foram com vocês. E vocês estão aprendendo a dar amor e vão ser melhores também futuros pais quando vocês tiverem seus filhos numa próxima reencarnação. Ou já aprenderam nessa, quando tiveram seus próprios filhos, certo? Nunca joguem na cara de alguém. Uma pessoa cometeu um crime, ou foi um pedófilo, filho da mãe, maluco, né? Doença mental, mas não fez mais, se arrependeu. E as pessoas depois ficam jogando na cara o que essa pessoa fez. Não pode jogar, não pode fazer isso. Você tem que perdoar e dar oportunidade a essa pessoa de se auto-endireitar, de fazer a tal reforma íntima. Se arrependeu, está até cuidando de crianças, porque se arrependeu. A pessoa que matou gato, fez macumba com gato, foi do candomblé do mal, porque tem o candomblé do bem, e matou animais, então ela se arrependeu e aí começa até a se dedicar a fazer o bem aos animais, aos gatos, aos cachorros, seja lá o que for, e aquele montão, e até se sacrifica, porque ela se arrependeu. Mas alguém soube: você frequentou aquele centro que eu já escutei que fazem isso, sacrifício de animais, né? E tá, agora está dando uma de cuidar dos bichinhos de boazinha, é? Não. Não jogue na cara o que essa pessoa fez com os animais. Aprecie o bem que ela está fazendo, porque ela se arrependeu, gente. As pessoas são assim: por que a gente diz perdoe, perdoe, perdoe? Gente, uma pessoa vai ter um problema mental ou psicológico, aí vai fazer análise. Aí o parente começa: como é? Já ficou curado? E continua a mesma coisa?
Isso não se diz. Cala essa boca. Fecha com fecheclepe, só abre a boca para dizer asneira. Você é um filho daquele lugar, da mãe, né? Pô, que isso? Isso não se faz. É claro que a pessoa vai ficar assim, um pouco de desconfiança, ou aquele que roubou, foi ladrão, e agora casou, tem seus filhos, tem tudo, e vai visitar com a mulher, vai te visitar. É claro que você vai ficar apreensivo, vai ficar de olho. É natural. Mas nunca diga isso da cara dessa pessoa, ou da esposa desse cara que fazia isso, ou da mulher que fazia isso. Só tenha cuidado. Feche bem seus armários, onde está a tua bolsa de dinheiro e tal, sei lá, né? Tá certo, está certo. Mas nunca jogue isso na cara. Nunca jogue na cara do teu filho ou do teu parente, você é um drogado. Você, ao dizer essa frase, está criando que nós somos co-criadores, ainda está incentivando mais a ele ser drogado. Cala essa boca. Ou oferece o tratamento, mas cala essa boca, não diga bobagem, fecha ela com fecheclé, com esparadrapo, porque você não sabe cuidar das pessoas, não sabe. Você é um inútil. Aqui em casa jogava os erros da minha mãe para mim, dizendo: a tua mãe é isso aqui, tu vais ser igual, mas se não fosse eu te criar, tu ia ser igual à tua mãe. Isso não se diz para ninguém. Essa mulher, embora ela tivesse um lado bom, né, para criar, mas estragou tudo. Estragou tudo. Ela vai pagar e ela vai ter muitas reencarnações para queimar o karma dela. Foi muitas coisas que ela fez e disse e prejudicou. Então, não se diz isso. Se você quer chegar para a pessoa e dizer dos erros da mãe dela ou do pai dela ou dele, né? Então vamos sentar e fala: ó, eu vou revelar uma coisa da tua mãe ou do teu pai, porque as outras pessoas que conhecem vão te jogar na cara. Então, para que isso não aconteça, para que você saiba os erros, ele fez isso, fez aquilo, mas eram pessoas que não com muita experiência da vida, então tá. Então você não vai ficar com raiva do teu pai ou da tua mãe, porque pessoas fazem isso, são muito jovens, são muito... Agora, falar assim, tua mãe isso, é aquilo, ela está admitindo que ainda ela é, e ela não é mais, mas ela diz que ela é, né? E tu vai ser assim, tua irmã vai ser assim... Se não fosse eu, tu já era assim como ela, e teu pai é isso, teu pai é aquilo, um bêbado, isso e aquilo. Se você pega uma criança para criar, você não tem que jogar os erros dos teus pais para você. Na Bíblia tem um versículo que diz: os filhos pagam os erros dos pais, vendo? Porque os outros ficam jogando na cara. E aconteceu, pessoas que conheciam o pai e a mãe vieram dizer: ah, a tua mãe fez isso aquilo, mas a tua mãe, Pedro, não faz. Não precisava dizer: ah, teu pai era uma pessoa, mas era um bêbado. Não precisava dizer. Vê como as pessoas são ruins, gostam de atirar o erro dos pais nos filhos deles ou filhas, né? São ruins, pessoas ruins, que deviam estar com a boca fechada, selada. Aí o que é que vai acontecer? Próxima vida são capazes de vir mudos. Não tem gente muda, nasce já mudo.
porque só abre a boca para dizer besteira, só abre a boca para prejudicar os outros, porque humilha os outros, coloca os outros infelizes. Então, quando dizem essas coisas para a gente não ter experiência, não tem um estudo espiritual, que aí a gente, revidava com o estudo espiritual na cara dessas pessoas, que eles iam botar o rabo entre as pernas. Mas, infelizmente, quando dizem essas coisas para a gente não tem essa cultura espiritual, não tem o conhecimento, é pena. Porque dá para falar de uma maneira tal que eles vão botar o rabo entre as pernas, vão abaixar a cara envergonhados, tá? E essa gente toda vem muda aí, pro próximo vem mudos. Ai, meu Deus do céu. E vão passar lá no umbral que eles não desejariam passar, né? Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque Ele promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nessas palavras: que Deus vos dará, as quais suprimidas na moderna fórmula do decálogo e alteram o sentido. Bom, a gente já sabe que todos nós que vivemos aqui somos devedores, com exceção dos seres que vêm em missão. Então a gente vem aprender. E se a gente tem karma, mas é bom, vai reduzindo o karma. Próxima reencarnação até vem numa família melhor, numa financeiramente melhor, não quer dizer que seja rico, mas assim, sem grandes necessidades. Por que muita gente que ganha na Mega Sena e de repente fica sem dinheiro nenhum? Por quê, né? Aí a pessoa, foi incompetência da pessoa. Isso é karma mesmo. É karma. Às vezes vem aquele dinheiro grande para a pessoa até ajudar outros, né? Porque na vida passada tirou dinheiro de alguém, então veio a prova agora. O que você vai fazer com esse dinheiro? E aí, não liga. E aí a espiritualidade deixa acontecer o que tem que acontecer. É preciso que nos reportemos à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não se estendia além da vida corpórea. Aí veio Jesus para ensinar, eles não quiseram aprender, depois veio o Evangelho, não quiseram aprender e agora vem as novas informações que já mais destrinchada e que altera algumas frases aqui do Evangelho, né? Tinham, pois, que ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam, razão pela qual Deus lhes fala numa linguagem que estava mais ao alcance deles, tal como se dirigisse a crianças, pondo-lhes em perspectiva o que os pôde satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra prometida, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso, e Deus lhes diz que viverão nela longo tempo. Isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos.
se observar os mandamentos, ter compaixão, amor ao próximo, fazer bem, não ser dente por dente, olho por olho. No entanto, com o advento de Jesus, suas ideias já estavam mais desenvolvidas. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o Mestre os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. É lá e não na terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Mas os povos antigos queriam receber a recompensa tendo coisas materiais, não entendendo que aqui eles tinham que demonstrar o que eles eram para o bem, para a compaixão, para a caridade, para fazer o bem ao próximo, ajudar o próximo, para depois receber em troca, lá do outro lado, com o verdadeiro corpo, já no seu verdadeiro corpo, a recompensa, que é nascer numa dimensão melhor do que essa. Que o nosso verdadeiro corpo, senhores, vamos lá, tem que saber explicar, porque senão vai dar uma zebra aí. Nós temos este corpo material e nós temos o verdadeiro corpo aqui dentro, o espiritual. E a centelha do Criador, o Espírito. Aí a gente morre e nós temos uma cópia do nosso corpo em algum lugar, ou num planeta, ou numa nave-mãe. Aquelas naves imensas, que às vezes são maiores que um planeta. Nós temos um outro corpo lá. E nos colocam neste corpo aqui para a gente aprender. Que isso aqui é uma escola, um aprendizado e uma prisão. 90% da população é toda devedora. E aí uns 10%, mais ou menos, são seres que também são colocados neste corpo para cumprir as missões a fim de ensinar esses devedores. Um ser devedor vem com a missão de ser médium, mas é devedor, não é aquela missão de ser de luz, é devedor. Ele sendo médium, ele vai ter que estudar. Tem médios que infelizmente não estudam. Tem mediunidade, vão trabalhar em centro espírita, não tem leitura, não tem nada, e ficam só trabalhando ali, não aprendem nada, né? Mas geralmente o médium tem que ensinar, então ele vai aprender sobre a compaixão, sobre o amor, aprender a que não tem que ter raiva, aprender a que não tem que ter ódio, que tem que perdoar os inimigos, perdoar as pessoas com as suas faltas, ajudá-las a evoluir também. Ok? E se ele tiver uma boa reencarnação, esse médium, então sim, ele vai ascender para uma outra dimensão. Mas, se ele se ele cumpre essa mediunidade, faz direitinho lá no centro espírita, mas ele como pessoa, ele não é aquilo que está fazendo lá, ele não quer estudar sobre a mediunidade, não quer saber, ele fica com raiva do vizinho, porque o vizinho jogou lixo no quintal dele, ou lá no apartamento o vizinho fez barulho e ele ficou com raiva. Gente, não vai. Vai ter que começar tudo de novo. Não vai para um bom lugar. Vai ter que reencarnar numa terceira dimensão novamente. Tá? Às vezes até pior que essa. É assim. Bom, então Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele estava dizendo que a vida continua,
que ela não é só essa matéria, a vida continua. E eu tive essa experiência, né, já. Bom, eu já contei em outros vídeos, vou contar de novo. Por força dessas palavras, a terra prometida, material, se transforma numa pátria celeste. Por isso, quando o chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Termino por aqui. A leitura, né? Então, senhores, é complicado porque a gente estuda nesses livros mais antigos e então as informações, as explicações estão voltadas para as pessoas daquela época que só iam entender de uma certa maneira. Jesus Cristo foi um ser que quis adiantar a evolução das pessoas aqui, mas infelizmente foi mal compreendido, né? Deixa eu só anotar aqui. Então hoje tem um monte de médios canalizando aí para a gente saber verdadeiramente como as coisas funcionam lá do outro lado da vida. E hoje a gente sabe que quem faz o que não deve, a coisa é terrível lá do outro lado, né? E vem continuar depois na matéria de novo. Então ainda há tempo de nós fazermos a reforma íntima, há tempo ainda da gente tirar o egoísmo, de parar de ser fofoqueiro, de parar de mentir para as pessoas, inventar a coisa dos outros e mentir. Pessoas mentem assim sem necessidade. Eu engulo a mentira, hoje eu engulo a mentira dos outros. Até quando eu tive namorados, eles contavam uma coisa e depois contavam a mesma coisa, já diferente, então estavam mentindo, inventando. Chegava a mentir na minha cara, dizendo, pô, você bebeu. Eu senti o cheiro de cachaça. Não ia ficar com um cara que ficava bebendo, assim, a torta direita sempre que vinha falar comigo. Dizia na minha cara, não bebi não, eu sentindo. Mas eu não falava, estou sentindo o cheiro. Eu dizia, tá, tudo bem, então me aguarde. Deixava passar o tempo e vai tomando, né? Encerrava. Menti na minha cara com cheiro de bebida. Então, agora você imagina, ficar com um cara desses quando casado, como ele não iria mentir para a esposa, se ali como prova. E depois ficava até dormindo, né? Tomava tanto álcool para dentro que ficava dormindo. E eu naquela época não sabia que aquele cara já estava cheio de larvas astrais por estar bebendo muito, porque o álcool tem larvas astrais, toda a bebida alcoólica tem larvas astrais. Aí pode tomar uma cervejinha aí sem álcool, né? Mas com álcool fica com larvas astrais. E eu não sabia disso ainda. Veja só, pessoas às vezes estão vendo os erros daquelas e não tem discernimento de ver que aquilo não é para ela, que ela vai ter problemas futuros. Aí depois acontece esses feminicídios aí e tal, porque o cara já tinha esse hábito de estar sempre bebendo, ou ela já sabia que o cara usava drogas, quando não sabe, tudo bem. Às vezes sabe e fica com essas pessoas assim. Não dá, né? Então, pessoas que também não têm juízo. Não.
não são adultas, são crianças e fica. É criança. Criança vê o cara lá usar a droga, não tem noção do que é aquilo, o que vai fazer de ruim para a pessoa. Bom, acho que é só isso então. E vocês procurem quem quer evoluir e quem não quer ir para o umbral ou quem quer ir para uma dimensão melhor, trata de evoluir porque ainda temos tempo. Ou se você ainda tiver que reencarnar numa terceira dimensão, vai para uma melhor do que essa, porque tem níveis de terceira dimensão, tem pior do que aqui e tem melhor do que aqui, tá? Então são níveis de evolução. Então ainda há tempo. E você que é médium, que por acaso tá, toma vergonha na cara, vai estudar e se comporte conforme os ensinamentos, né, de Jesus Cristo, porque a maioria de vocês não se comporta. Eu vi muitas coisas erradas e saía do centro espírita de trabalhar, saía porque eu não aceitava, né? Mas fiz bobagem, porque deixa eles fazer bobagem porque eu não vou fazer. Só que eu não me sentia bem e caí fora. Também errei, né? Também errei. A ponto do médio, eu como fui uma brahmana e aprendi as virtudes, então lá a gente fazia tinha as árvores das virtudes e eu fazia árvorezinhas. Aí dei para um médio, toma para você, que era justamente para ter em casa para olhar as virtudes, né? Ele olhou para aquilo, não aceitou e disse, para que isso? Porque não tem estudo. Eram as virtudes do Criador. Quer dizer, você ajuda uma pessoa dando uma Bíblia, dando um Evangelho, dando o Livro dos Espíritos presente, dando... bem, os outros livros, um livro, por exemplo, psicografado de algum espírito, até dando um livro que fale sobre umbral, o que acontece no umbral. Você está ajudando uma pessoa. Às vezes a pessoa não liga, mas um dia, passa uns anos, aí ela olha para aquele livro que chegou o momento dela ler. Você está ajudando a pessoa também. Vai trabalhar em centro, se acha o rei da cocada porque é médium e não estuda, não lê, não tem leitura. Alguns centros espíritas ainda leem, né, lá o Evangelho, ou algum trecho de algum livro, principalmente os centros espiritualistas, que aceitam conhecimentos até de outras fontes, né? Mas o espírita é muito bitolado, o espírita é igual ao evangélico, né? Eu sou espiritualista, que na verdade, eu já não sou nada, eu já sou do universo, já me considero do universo, então não sou nada, mas tem que preencher, né, um papel lá, qual é a sua religião, alguém pergunta, eu sou espiritualista, sigo as normas do Deus, do Jesus Cristo, do Criador, também. Mas já sou do universo. Inclusive, sei de muitos ensinamentos dos extraterrestres, sou do universo. Entender e aceitar que existem outras vidas em outros planetas. E que existem extraterrestres do bem, da luz, e extraterrestres do mal. Isso é verdade. Então, senhores, até o próximo vídeo e agradeço aí a presença de vocês e espero, né, ter ajudado aí na evolução. Tchau, tchau!